Salve, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. E hoje é dia de Arquivo X Brasil. Bom, para quem ainda não conhece a playlist Arquivo X Brasil, é onde eu tento fazer um compilado de histórias que são pautadas em cima de reportagens, ou de documentários, ou de matérias jornalísticas que de alguma maneira foram televisionadas e falam de coisas malucas que aconteceram no Brasil, sabe? Empolgante. Em geral, como o nome já diz, Arquivo X é muita coisa mais ufológica, que é um tema que eu gosto muito, sabe? OVNIs, ETs, aliens, chame de como você quiser, disco voador, esse tipo de coisa. Aqui a gente fala de uma maneira descontraída, mas eu acredito muito. E aí, cada um. E eu tento falar da maneira mais respeitosa possível, trazendo um ar mais relax, tá? Não vou falar de uma pauta séria, como eu também jamais vou fazer descaso. Se você tiver uma reportagem muito boa e queira que eu comente ela aqui no canal, manda ela pra mim, principalmente se ela estiver aqui no YouTube, em um desses canais aleatórios, como esse vídeo que eu vou colocar a reportagem agora, e depois eu vou contar pra vocês 2 relatos de pessoas próximas a mim que viram algo muito estranho lá, igual o Sr. Rock aqui do vídeo da reportagem que vai pro ar agora. A primeira vez eu cheguei guardando, era 15 para 1 da madrugada. E eu estava guardando o carro e minha esposa chegou aqui e falou, nossa, que bruto avião parado lá em cima. Aí eu falei, mas aquilo não é avião, mas o que pode ser aquilo? Aí isso podia ter uns 10 metros, aí foram descendo. Foi descendo, quando chegou mais ou menos 1 metro, ele parou. Parou e começou a girar ali devagar. Dali a pouco desce um daqueles hominhos pequenos, tudo encapuçado de branco. Ele ameaçava de andar, mas ele tinha medo que afundava, ele voltava para trás. E nós olhando, por causa dava aquele clarão muito bonito. Aí ele começou a andar, ele sentiu firmeza, ele deu a volta inteirinha no aparelho. Quando ele deu a volta inteira no aparelho, ele desceu mais 3. Aí ficava andando tudo meio esquisito, mas não via braço, não via rosto, nada, tudo encapuçado de branco. Aí eles ficavam conversando lá entre eles. E o aparelho girando, mas não tinha uma fumaça, não tinha uma lavareda, não tinha um ronco, não tinha um chiado, não tinha nada. E a voz dele parecia que estava aqui. Só que a voz ninguém é capaz de remediar igual. O que eles conversavam entre eles. Nós ouvia perfeitamente. Perfeitamente nós ouvia. Esquisito, muito esquisito. Eu achei uma coisa, até minha mulher falou assim, chama a polícia. Eu falei, mas isso não é caso para a polícia, acha que a polícia vai lá? Quem que chega lá perto disso daí? Isso não é polícia, não vai resolver nada. Eu falei, deixa aí, amanhã cedo eu vou lá. No outro dia cedo eu peguei o cavalo com meu filho, peguei e subi lá, eu marquei a distância. Ah, quando eu cheguei lá, eu vi aquela cinza esquisita. Eu falei, essa coisa nunca da minha vida eu vi. Aí eu fiquei encabulado. Falei, mas como que não pegou fogo se tostou o capim seco e não pegou fogo? Aí eu estava meio bobeado, isso foi da sexta para sábado. Sábado eu fiquei bem quieto, não contei nada para ninguém. No domingo, quando era 10 horas, que eu liguei para um amigo meu do Pemba, ele falou assim, eu vou telefonar para o rapaz da prefeitura que tira foto. Quando ele veio, ele falou, meu Deus, isso aqui foi o ZT que desceu. Aí ele foi embora, dali a pouco já tinha uns 8 carros de Jundiaí aí para subir lá. Aí foi o resto do dia, tudo chegando essa turma. E aí ficou, aí começou a vir gente de São Paulo, veio gente de tudo quanto é canto. Isso foi na sexta-feira para sábado. Quando foi no domingo à tarde, pegaram a cinza, quiseram pegar a terra, não conseguiram, estava quente que nem um fogo. Só puderam vir colher na segunda-feira à tarde. Ainda estava morna, precisaram pegar com uma pazinha, que estava morna a terra ainda. Então, o Leonardo me ligou para mim aqui, que o ZT estava para descer, que ele estava filmando. E tinha mais ou menos uns 15 afólogos lá em cima. E tinha um que estava aqui no carro, aqui, com o menino sentiu frio e veio embora. Aí então, conforme eu saí, eu chamei o menino com o afólogo, nós 4 vimos, direitinho. Aí quando foi certas horas da noite, 11h30, meia-noite, eles desceram, o afólogo falou, vocês filmaram? Mas filmou o quê? Bom, eu estava em cima de você. Não, nós não vimos nada. Falei, já está filmado, vamos aqui no Monte Serrate. E o que o senhor viu? Nós vimos lá, eles queriam descer, mas acho que eles viam essa turma ali, não desceram, foram embora. Os ETs, né? Os ET, aí foi embora. Mas isso aí já foi a segunda vez. Já era, segunda vez. Segunda É, vez. segunda a primeira vez. vez foi diferente, só o senhor e a esposa viu. É.
Não, da primeira vez. Essa foi a segunda vez. Depois teve um domingo também que dizia que descia, né, Maria? Uma noite muito bonita também, os afólogos estavam lá também. Ele parou, chegou mais ou menos 50 metros para descer, mas justinho no mesmo lugar. Aí, não sei, ele apagou as luzes, desceu até uma certa distância, depois ele parou, acendeu a luz, aí sumiu que nem um relâmpago. A análise, eu peguei, a Helenice também levou, eu ficou um vidro aqui, até eu peguei, eu dei para a Helenice. Quando eu peguei, era uma cinza branca muito bonita. E diz ela que foi escurecendo, e agora está virando em pedra. Essa que eu levei para a televisão também, lá no programa da Silva Popovic, que um rapaz de Mato Grosso levou também, virou em pedra também. Então até a Silvia perguntou para um afólogo muito antigo lá de Minas que foi carregado para o ZT. Falou assim, tem a possibilidade de qualquer pessoa ver o ZT? Ele falou, não tem não, depende do espírito da pessoa. Então, eu, Roque Ming, e a minha esposa Maria dos Anjos Zé Domingue, vimos o fato que aconteceu aí, e o que eu vi, eu falei para todos igual, falo quantas mil vezes for preciso. Eu não ganhei nada com isso, e tudo que chegou aqui recebi muito bem, porque tudo chegou gente muito boa, gente educada. Eu fiquei contente de ficar conhecendo muita gente nova, através desse aparelho que desceu aí do ZT. Para aqueles que ainda não sabem, eu moro em Indaiatuba, fica um pouco em São Paulo, um pouco em Indaiatuba, São Paulo capital. E em Indaiatuba tem uma região que ela é muito famosa por avistamentos de luzes no céu, de coisas estranhas que fazem muito referência à cultura ufológica, tá? E essa região é a região do Itaici ali, Videiras, Rio Negro, que tem lá pra cima, entre outros bairros que daí já entra ali em Itupeva, que é o caminho que sai de Indaiatuba e vai pro Itupeva, e as coisas acontecem ali. E aproveitando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta, compartilha, já falei, deixa lá nos comentários alguma outra reportagem que é do seu interesse. Aí agora eu vou contar pra vocês 2 relatos. Senta que lá vem a história. Vocês viram toda essa matéria, que é na mesma região dos relatos que eu vou falar. E ali, para quem sai de Indaiatuba e vai por Itupeva, você tem 2 opções mais conhecidas, principais. Você tem outros caminhozinhos alternativos por ali, que passam por dentro de fazenda, que passam por dentro de condomínios e tudo mais. Mas os caminhos mais conhecidos são a estrada de Itaici, que é a Coronel Antônio Stanislau do Amaral, ou você vai pela estrada do Quilombo. Essa talvez eu erre o nome, mas eu conheço como Pascoal Vicentini. Talvez não seja esse o nome, esse nome seja só de um pedaço dela, tá? Mas são as duas vias mais conhecidas, que aí você vai cortar todos os bairros que eu já comentei. E você já entra em Itupeva, inclusive nesse bairro aí, que é onde aconteceu essa situação da reportagem que eu passei. E aí é o seguinte... Desde que eu mudei para Indaiatuba em 2007, o pessoal sempre contou muita história maluca para mim. Muito tempo atrás, o pessoal tinha uma mania antes de curtir uma brisa, numas pedras que tem nessa estrada lá pro finalzão, lá na divisa de Indaiatuba e Itupeva. E aí essa galera eu nem leva muito em consideração, porque às vezes tá usando um tóxico ali, enfim. Cadê a galera da maconha? Ou tava na cachaça, não dá pra levar muito em consideração. Mas outras pessoas que eu tô ligado que são mais de boa, que iam lá só para passear mesmo, tem muita trilha, a galera anda muito de bike lá, tem alguns amigos aí do coração que também moram por ali, andam de bike por ali, meu irmão andava muito de bike por lá, e comentam essas histórias também de verem luzes à noite, de verem movimentação esquisita no céu, e a região inteira de Viracopos, as proximidades, tem alguns negócios meio ufológicos, que já pega até um pedacinho ali do sul Minas. E Minas tem muita história de ET, vocês estão ligados, inclusive a mais famosa do país, que é o caso Varginha. E ali a galera ali vê umas coisas esquisitas, tem uns vales ali, tem essa situação aí da reportagem que passei, e muita gente já contou muita história pra mim. Eu quero um dia fazer um compilado com essas pessoas, delas mesmo contando essas histórias. Inclusive eu vou contar o primeiro relato agora, que é do sogro de um amigo meu, que é onde eu faço a barba, o cabelo lá, que corta o cabelo pra mim, que é o Will. Gente boa pra caralho. E ele contou uma história que é do sogro dele. Isso aconteceu mais ou menos na década de 70. E lá vamos nós! O sogro dele morava em Indaiatuba, ali nas proximidades que eu falei, em Videiras. E ele namorava que viria a ser a sogra do Will, né, a esposa dele, mãe da esposa dele,
que morava em Itupeva. Então, frequentemente, aos finais de semana, ele fazia esse trajeto de sair de Videiras e ir para Itupeva para visitar a namorada, né? E numa dessas, que ele passou o dia lá com a namorada e tal, e tava voltando para casa à noite, quando ele tava passando a divisa, esse pedacinho aí complicado mesmo, onde tudo acontece, ele viu uma luz muito forte, vindo, sabe, seguindo ele. A princípio ele achou que era um caminhão, ele achou que era alguma coisa do tipo, aí ele estranhou, aí ele deu uma acelerada, tentou olhar, não conseguia entender, até que então o extraordinário aconteceu. Ao lado dele, ele viu uma nave alienígena, que ele descreve como um negócio de um cilindro, um bagulho meio característico das descrições de discos voadores aí, que era um bagulho meio cilíndrico, meio brilhoso assim, era cinza, mas ao mesmo tempo tinha uma luz branca muito forte e tinha algumas luzes coloridas. Esse objeto acompanhou o carro dele, tipo Velozes e Furiosos mesmo, até uma Celta, Cebolinha, até uma certa altura, aonde simplesmente desistiu de acompanhar ele e como um jato subiu para cima a milhão e sumiu. E eu vou tentar, o Will ia me ajudar com essa missão aí, de trazer o sogro do Will aqui para ele contar essa história para vocês. Ou a gente até combinei de tomar uma cerveja com ele, ele vai contar essa história caprichadinha para vocês. E aí eu vou tentar reunir outras pessoas que também tiveram experiências ufológicas nessa região. Agora eu vou contar o segundo relato, que foi um cara que eu fui atrás lá na puta que pariu, sabe? Ele não morava mais em Taici, morava num outro bairro um pouco mais pro lado lá, enfim, que tem você vai se perdendo no meio dos bairros que tem lá. E achei ele, e a situação aconteceu com ele quando ele era criança, década de 80, ele falou que era mais ou menos 85, 87, quando ele tinha ali os seus crianças, assim que eu falei, né? Porque para aquela época eles falavam como criança, hoje em dia um adolescente com 16 anos aí já tá... E ele falou o quê? Que ele morava em Videiras, que é o mesmo bairro que morava o sogro do Will ali e tal, só que mais próximo da igreja, segundo ele. Quem conhece o bairro ali vai saber, a igreja fica bem nessa estrada de Itaici que eu comentei, que é a Coronel Stanislau. E tava tendo alguma festa, alguma quermesse, ele falou que tava tendo alguma coisa assim, tipo, bem típico mesmo, sabe? Uma festa junina que seja. E ele ficou até tarde, na promessa que ele fez pro pai dele, que era ficar lá com os amigos e depois voltar com os amigos, só que ele ficou lá porque ele tava com um interessezinho, ele queria ver alguma menina, algo do tipo, queria aproveitar. E aí aproveitou, e quando deu madrugadão assim, acabou a festa meia-noite, 1h, né, para aqueles tempos isso era madrugadão, ele pegou ali a coisa dele e foi pra casa dele. E aí ele falou que ele desceu uma estradinha de terra que vai embora lá, e ele falou que ele tava na estradinha de terra, descendo pra casa dele, sozinho, só com a luz que tinha era a iluminação da lua ali, sabe? Era a claridade da lua, mais nada. Deus me livre. Até que ele passou por uma porteira de uma das chácaras que tinha ali nessa estradinha, bem antes da casa dos pais dele, e ele viu que tinha um movimento no mato, como se tivesse algum bicho ali. A princípio ele ficou com medo que fosse uma onça, mas eu acho que nem tem onça ali, tá? Não sei. Posso estar falando besteira ali, de repente um gato do mato, de repente alguma coisa assim. Se você morar ali na região do Itaici e tiver onça lá, comenta aí no comentário aí, me corrige, tá? Tá bom. E ele ficou com medo de ser onça, de ser um bicho grande, alguma coisa que fizesse. E ele falou que onça pula na nuca, então ele começou a andar de ladinho. Foi assim que ele falou, tá? Ele começou a andar de ladinho, pra ver que barulho era aquele no mato. E o barulho parou. Aí ele acelerou o passo e desceu. Aí quando ele já estava uma distância um pouco mais longe dessa porteira e já tinha uma divisa com outro sítio, ele escutou o barulho de novo, como se o bicho tivesse tentado passar pela cerca. Aí ele ficou meio cabreiro, assim, e aí ele já estava próximo de uma casa, um pouco mais para frente, e ele falou, qualquer coisa eu vou correr para essa casa. E pegou um tijolão, um pedrão, assim, da rua, e meteu no meio do mato, sabe? Tipo, aleatoriamente, porque se fosse um bicho ia sair e ia ver o que dá, entendeu? Ou ia assustar o bicho ia embora. Ele fez isso e, segundo ele, o inacreditável aconteceu novamente. Uma criatura, ele falou que não era uma pessoa, uma criança, nada do tipo, era um bicho desengonçado, com a estatura de uma criança de 7 anos, só que parecia que estava usando um bagulho, sabe? Ele falou que era um macacão zoado, cinza, e assim, tinha um corpo desproporcional. Eram as pernas e os braços mais longos, um tronco pequenininho e um cabeção. Tipicamente um Grey, né? E aí ele passou assim, ele viu aquele bicho, correu de um lado pro outro assim, e aí ele falou que não passava uma agulha, né? Lá. Cê é louco, cachoeira! E ele se assustou com aquilo lá, e ele correu pra casa onde ele já tinha pensado que ele deveria correr. E no que ele correu, ele fez um barulho, acordou o pessoal da casa saiu,
acudiu ele, né? Falou, e aí, tá tudo bem e tal, trocaram uma ideia rapidinho ali. E aí ele contou o que tinha visto, aí o cara falou pra ele, cara, essas coisas aqui são normais. E aí eles deram uma ronda, deram uma olhada por ali e tal, e o cara acompanhou ele um pouco mais pra baixo. E aí aquela época lá, interior e tal, tinha uma arminha ali no bolso ali, um facãozinho ali, e daí não tinha medo pra ninguém. E beleza, aí ele chegou em casa e ficou na dele, porque ele sabia que se ele contasse essa história pro pai dele, ele ia se lascar. Porque o pai dele não queria que ele voltasse sozinho, e o pai dele também ia ficar puto com ele, dele estar sozinho, correndo um risco, podendo ser um bicho, podendo ser uma criatura, uma entidade, um fantasma, que seja, ou até um bandido. E beleza, aí passou muito e muito e muito tempo. Aí ele falou que passou uns anos, e aí um dia já ele bem mais velho, ele tava com o pai dele, com o irmão dele, contando história, enquanto eles trabalhavam lá, eles tinham um sitinho onde eles plantavam algumas uvas, algumas coisas ali, que é bem comum ali na região, e eles estavam ali, meio no meio da lida ali, trabalhando e contando história. E foi quando ele lembrou dessa história, ele contou pro pai dele e pro irmão dele. Falou, pai, lembra? Não sei quando, que foi assim, assim, assado, eu passei um cagaço, que o senhor não tem ideia, bem nessa estrada aqui mesmo, ali pra cima, perto da casa do seu fulano lá. Aí ele falou pro pai dele, eu não quis contar pro senhor, né, porque eu sabia que o senhor ia me bater, mas vou contar hoje, né? Porque eles já estavam nesses papos de, o fulano viu uma luz lá, o fulano viu alguma coisa aqui, e bem o estilo da reportagem que eu coloquei aqui. E contou pro pai dele, a mesma situação que eu acabei de contar pra vocês aqui. Aí o pai dele falou assim, eu acredito em você, porque já aconteceu comigo de estar trabalhando à noite no trator, arando a terra, porque dependendo do que você vai plantar ou do corre que você tá, você tem que adiantar o trabalho à noite, de madrugada. Meu pai trabalhou muito no trator de madrugada aí, inclusive tem vídeo dele contando história aqui dessas sagas de trabalhar na madrugada, das histórias malucas que aconteciam. Tem um vídeo muito bom dele contando a história que ele se assustou com uma pessoa e na verdade ele achou que era assombração e era meu tio, o irmão dele. Ele contou pro pai dele, o pai dele pegou e falou, não, eu um dia trabalhando no trator sozinho à noite, juro pra vocês que eu também vi que pra mim eram 3 crianças, eu me assustei, achei que era fantasma de criança correndo no meio do pasto, na estrada mais lá pra cima. E eu fiquei naquela situação, é criança, não é criança, é bicho, não é bicho, e eu tentei ir atrás para tentar enxergar, até que eu cheguei num ponto onde eu enxerguei um só. E era bem a descrição que você falou. Era um bichinho pequeno, como se fosse uma criança, só que com cabeção, uns braços compridos, e ele estava parado de costas. Só que quando eu vi que era um bicho só, eu me senti uma sensação tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu não sabia onde os outros 2 estavam, então eles poderiam estar atrás de mim. O que eu fiz? Peguei as coisas, desisti de trabalhar aquele dia e voltei para casa. Não contei isso para a mãe de vocês, não contei isso para vocês, nunca mais. Mas aconteceu comigo. E nesses dias, fulano e fulano e fulano viram luzes, bolas de luz no céu, em tal lugar aqui, em tal lugar aqui, em tal lugar ali. Toda na região que eu falei para vocês. Então, fica aí os relatos aí da região do Itaici, Indaiatuba. Espero que as pessoas que moram lá não me xinguem nesse vídeo. Como eu falei, aqui a gente tenta contar da melhor forma possível. E é como eu falei, aqui a gente conta relatos, conta histórias, com bom humor e com respeito às pessoas que passaram por ela, com respeito às pessoas que acreditam, com as pessoas que não acreditam. E tipo assim, não vai lá invadir, encher o saco de ninguém que mora lá, porque as pessoas merecem ser respeitadas, tá? Agradeço as pessoas que contribuíram com as histórias. Em breve vou tentar gravar mais histórias de lá com pessoas que moram lá e eu trocando uma ideia com elas, pra ficar legal mesmo, tá? Tomando uma cervejinha e contando esses causos que acontecem por lá. Valeu? Tamo junto, até o próximo. Se inscreva, curta, comenta, compartilha. Diz aí o que você achou desse vídeo. Diz aí o que você acha do Arquivo X Brasil. Tamo junto.